Meus amigos, tudo bem? Eu sou Aguinaldo e venho aqui para gravar novamente um vídeo que daqui a pouco vai lá para o Café Corporativo. Vídeo esse que tem o objetivo de provocar um pouquinho mais aqui a minha galera, aquelas pessoas que me assistem, que me acompanham. Se esse vídeo te provocar o suficiente para cutucar também aquela capacidade que você tem de refletir, de fazer um juízo próprio a respeito dos temas que nós colocamos aqui, eu já vou me sentir bastante satisfeito. E o tema de hoje, eu poderia dar aqui diversos títulos. Eu poderia dizer que o tema de hoje é escravidão, eu poderia dizer que o tema de hoje é Revolução Industrial, que é a diferença do trabalho antigo para o trabalho moderno, reflexão a respeito do CLT, mas eu vou deixar o tema escrito aqui embaixo, o tema que eu escolhi, o título que eu escolhi para esse vídeo, mas eu quero que vocês prestem atenção na diferença que existe entre a tua mentalidade de trabalho e a mentalidade de trabalho que as pessoas tinham lá no século XIX. Vamos começar refletindo um pouquinho por que será que a sociedade divide as pessoas entre patrões e empregados? Ou pior, entre patrões e trabalhadores. Como se o patrão não trabalhasse. Eu estou falando isso para vocês porque eu sou empresário, sou microempresário. Micro não, eu sou um pequeno empresário. Eu convivo com empresários e a maioria deles são pessoas que chegam antes de todo mundo e vão embora depois de todo mundo. Muitas vezes acontece de uma dessas pessoas ou algumas dessas pessoas terem mais que uma empresa. Então elas trabalham visitando durante o dia ou durante a semana, periodicamente as empresas. Quer dizer, todos os dias elas estão no trabalho, mas você, empregado, só o vê no dia que ele vai na unidade em que você está. Então você acha que ele vai trabalhar só uma ou duas vezes por semana. Na verdade, não. Ele trabalha das 6 da manhã, às vezes 7 da manhã, até 8, 10 horas da noite. Isso é real. Isso não é mito, isso não sou eu que estou falando para vocês, vai pesquisar que isso acontece. Então, o patrão, assim como o empregado, é um trabalhador. Acontece que a sociedade divide muito quem é patrão e quem é empregado, mas até está certo dividir, porque de fato são duas tarefas distintas, mas a sociedade ela divide muito entre nós e eles. Então, tanto o empregado ele vê o patrão como um inimigo, como o patrão vê o empregado também como um inimigo. O empregado vê o patrão como um explorador e o patrão vê o empregado como um cara folgado que não quer trabalhar. Essa divisão entre nós e eles, ela sempre prejudica demais o resultado. Porque todo mundo que não é nós, todo mundo que é eles, é tido como se fosse seu inimigo. Não faz parte do seu time, não faz parte da sua gangue, não faz parte da sua turma. Quando eu falo gangue no sentido positivo, tá? Mas imagina que se nós dentro da empresa entendêssemos que todos nós estamos inseridos dentro de uma mesma empresa e que o sucesso da empresa é bom para todos, nós deixaríamos de ter o eles. Avalia comigo que se a empresa for bem é bom para o patrão e é bom para o empregado também, que garante o teu emprego, que garante oportunidades inclusive de crescimento. Se a empresa for mal, é ruim para todos. O patrão porque ele pode até falir e o empregado porque certamente vai sofrer com desemprego. Mas essa divisão ela começou lá na Revolução Industrial, ou antes até. Vamos dizer que antes da Revolução Industrial existiam dois tipos de trabalhadores, né? Três, vamos dizer assim. Existiam os senhores feudais, que eram aqueles caras que, na maioria das vezes, exploravam mesmo a força de trabalho, através de escravidão, através de trabalho subemprego mesmo, né? Nem emprego não era na época, né? Contratava lá por dia aquele trabalhador para capinar a roça, tudo muito manual, dependendo extremamente da força física, e o senhor do feudal, né, o senhor dos engenhos, o fazendeiro, ele, de uma maneira geral, ele simplesmente ficava esperando o resultado daquilo tudo. No tempo da escravidão tinha até o capitão do mato, né, o capitão do mato, ele era aquele cara que corria atrás dos escravos que fugiam e assim por diante. Nessa época aí, existia mais dois tipos de trabalhadores. Existia aquele cara trabalhador braçal,
que ia para o trabalho fazer a tarefa pesada, então invariavelmente ele não gostava de fazer aquilo, óbvio, e existia o artesão. O artesão era aquele cara que, como o próprio nome já diz, fazia coisas manuais, artesanatos. Antes ainda da Revolução Industrial, não tinha indústria para nada, não tinha maquinário para nada, era tudo feito meio que às mãos mesmo, né? Então existiam 3 tipos de pessoas no mercado de trabalho. Existia o patrão, existia o trabalhador braçal e existia o artesão. Bom, obviamente que com a Revolução Industrial aconteceu o quê? Muitas dessas pessoas que trabalhavam lá no braçal, lá na lavoura, eles foram migrando para trabalhar nas indústrias, que também na época era um trabalho braçal, também na época era um trabalho muito repetitivo, de tirar daqui por ali, de apertar um botão, de mexer uma alavanca e assim por diante. Então, esse conceito de patrão ser aquele cara que não fazia nada e o trabalhador, no próprio, como diz o próprio nome, ser aquele cara que ia lá movimentar realmente as peças com as suas próprias mãos, ele foi se distinguindo, que era um, que era outro. Só que as coisas, naquele tempo lá, por exemplo, existia um entendimento que é conhecido como o entendimento de Taylor e Fayol, que esses caras entendiam que o trabalhador era um cara que ele não gostava de trabalhar, que ele trabalhava por obrigação, que ele trabalhava pelo salário, que ele tinha que ser controlado. Então, em função de todo esse conceito de que o trabalhador tinha que ser controlado, é que existia aquele cara com cronômetro ali do lado da máquina para ver se você estava trabalhando tantas horas quanto deveria trabalhar. É que vem aquele conceito de que você, trabalhador, trabalha por hora, ou seja, que você vende a sua hora para a empresa. Então, eu trabalho 8 horas por dia. Quando dá 8 horas e 1 minuto, eu estou livre, né? Eu estou desacorrentado, eu pego, saio e vou embora. Outro conceito também que acontece muito é que o trabalho não é gostoso, porque tudo aquilo que é trabalho, no conceito nosso hoje, vindo já daquela época, não é arte. E todos nós gostamos de fazer arte, né? A arte é uma coisa gostosa de ser feito. Então isso trouxe hoje para o século XXI ainda resquícios do entendimento daquela época, embora o mundo tenha mudado muito. E por que o mundo não evoluiu nessa mentalidade de que patrão e empregado podem ser membros de uma mesma equipe, podem querer a mesma coisa? Porque isso seria bom para todo mundo, menos para os sindicatos. Porque o sindicato é um órgão que existe para te ajudar a negociar o seu trabalho com o seu patrão. Só que se não tiver conflito entre você e o patrão, não tem o que fazer o sindicato. Então existem algumas entidades, não só os sindicatos, mas existem outras, talvez você venha identificar aí na tua cabeça também, que a primeira coisa que elas fazem é adoecer a pessoa, para depois elas poderem curar. Por exemplo, vamos falar de idiomas, e eu que trabalho numa escola de idiomas, sei que a minha faz exatamente o contrário disso que eu vou falar aqui, mas a gente vê muitas escolas de idiomas que a gente chega lá e a pessoa diz pra gente, nossa, vou fazer um teste de inglês aqui. Ah, o seu inglês não tá bom não, você esqueceu de botar o pingo no i, você esqueceu de cortar o t. Por que a escola põe defeito? Por que ela põe defeito no teu inglês? Que é para ela poder te curar. Se você não tem doença, ninguém te cura. E o sindicato, até hoje, ele vende uma mentalidade de que patrões e empregados são dois seres que não combinam, é gato e cachorro. Entendeu? Quer dizer, você não pode ser amigo do seu patrão, porque para isso eles dão um nome, que é puxa-saco. E ninguém quer ter esse estigma, né, de puxa-saco. Então deixa eu ser inimigo do meu patrão, deixa eu falar mal dele, porque assim eu me assemelho mais com os meus, tá? E isso é uma baita de uma besteira, porque se todos andássemos juntos, se todos tivéssemos o mesmo objetivo, se todos andássemos com a mesma intenção, o nosso trabalho ia andar muito bem. E já dizia lá na década de 80 ou 90 o Flávio Toledo, ele fazia, tem isso no livro do Júlio, não me vem agora à mente o nome do autor, mas o Flávio Toledo ele falava que uma empresa perfeita é aquela que se assemelha a uma escola de samba, onde todo mundo tem o mesmo objetivo e trabalha porque sabe do resultado final,
porque quer ser campeão, e não porque tem que trabalhar. Bom, então a empresa deveria andar assim também. Então, tirar essa ideia do nós e eles, tirar aquela história de patrão contra empregado contra patrão, excluir essa ideia de que sindicato tem que ficar botando fogo, do adoecer para poder curar. Né? O patrão no Brasil ele ainda é muito tido e visto e tratado como se fosse um explorador. Quer dizer, o cara vai lá e te gera emprego, ele é explorador. Quer dizer, se não tiver o patrão, não vai ter emprego. Entenda isso. O emprego existe porque teve um cara que teve coragem de colocar o nome dele num contrato social, ficar arriscado a possibilidade de sucesso e fracasso, correr o risco de ter uma série de pessoas contra ele, mas ele vai lá e ele mete as caras e gera emprego. E aí você vai lá e ainda xinga o cara. Né? E esse patrão também precisa ver o empregado como um cara que foi lá para ajudá-lo a prosperar com a empresa. Você não pode também pegar e brigar com o cara simplesmente porque ele é empregado. Não pode haver isso, tem que haver uma harmonia entre os dois jogadores do mesmo time, ataque e defesa, esquerda e direita, só assim o time vai jogar bem. O patrão, sabe aquela história do patrão ter que te controlar? Tem que ter como que chama lá? A pessoa que te controla, tem que ter o cara do cronômetro. Não faz sentido, porque toda vez que tem o cara que vai te caçar lá no mato, então é porque você está se comportando como escravo. Diz o Valdez Ludwig que é fácil saber quando um cara na empresa está se comportando como escravo, quando ele é escravo. Pergunta para ele assim, o que você faria hoje se você ganhasse na loteria? O cara vai te responder assim, nossa, eu nunca mais passaria nem na porta da empresa. Pois é, esse cara é escravo. Ele está trabalhando por obrigação de trabalhar. E, poxa, a gente não precisa escolher o nosso trabalho perfeito para trabalhar com prazer. A gente pode ter prazer em trabalhar em qualquer coisa que a gente for fazer, desde que a gente faça com carinho. Desde que a gente tenha oportunidade, seja reconhecido ali. Mas o problema é que a gente tem uma mentalidade muito já desenhada. Toda vez que alguém pega e fala contra a CLT, já vem 200 outras pessoas criticarem como se esse cara tivesse cometido um sacrilégio, sabe? Por exemplo, eu acho que a CLT é uma coisa extremamente atrasada, porque a CLT, ela trata que todo mundo trabalha por hora. E quando você trabalha por hora, cara, você é escravo. A CLT, ela não te permite trabalhar por produtividade quase, até te permite. Mas tem uma série de avaliações aí que tem que fazer que sempre dá duplo sentido, chega lá na frente e dá problema. Então, a CLT ela não permite, por exemplo, uma livre negociação entre patrão e empregado. A geração dos milênios hoje, todo mundo quer trabalhar como? Todo mundo quer trabalhar sem horário definido. A CLT não deixa. Porque a CLT, ela entende que você tem que trabalhar num emprego normal das 8 às 5. Se você estiver trabalhando das 8 às 5h30, então você está sendo explorado pelo seu patrão. Não, mas é que a CLT só vê um modelinho de emprego básico. Ela não entende que o mundo evolui, que hoje o mundo funciona 24 horas, não é como ontem. Por exemplo, tem sindicato que quer proibir supermercado de abrir de domingo, olha que absurdo. O Brasil em crise, as pessoas precisando trabalhar mais, as empresas precisando ampliar seu momento de venda, e o sindicato vai lá e fala, não, você não pode trabalhar de domingo. Na Grécia, com essa crise que tem na Grécia, que viveu aí, vive ainda até hoje, Grécia devendo para Deus e o mundo, lá na Grécia, o comércio não pode abrir a partir das 3 horas da tarde, na segunda e na terça-feira, porque fere as leis trabalhistas. Olha que absurdo isso. Tudo com esse sindicato. Gente, está na hora de a gente trabalhar mais. A CLT, se ela for flexibilizada, é maravilhoso. Vamos sair desse estigma, desse dogma da CLT, como se a CLT fosse um deus. A CLT, que foi criada lá na década de 30 para proteger o trabalhador que precisava de proteção na época, hoje ela atrapalha. Ela atrapalha você, deixa eu só mudar aqui uma coisinha, ela atrapalha você de ter o seu próprio trabalho. Então, vamos sair dessa mentalidade pequenininha. Por que o sindicato tem que ter o controle da tua vida? Muita regrinha no emprego faz o patrão se desestimular e ele não vai contratar. Porque quanto mais caro for o emprego para o patrão, menos gente ele vai contratar. Por isso que você tem dificuldade de arrumar emprego num momento como esse de crise.
Quando não tem crise, o cara até arrisca, fala, vamos lá, vamos botar um pouquinho mais de dinheiro. Agora, no momento de crise, o que o cara faz? Qual é a coisa que é mais fácil do cara baratear a empresa? É no emprego. Agora, claro que isso é bom, é ruim para todos nós, inclusive para o próprio patrão, porque quando ele diminui mão de obra, ele sobrecarrega os outros também. Então vamos ser inteligentes e entender que não existe uma rivalidade verdadeira entre patrão e empregado, porque ambos querem a mesma coisa. O que existe é uma diferença de visão das duas pessoas e uma diferença cultural, que faz com que você, empregado, sempre ache que o patrão é explorador e você, patrão, sempre ache que o empregado é um folgado que não quer trabalhar. Vamos sair da era de Taylor e Fayol, que esses caras são do início do século passado. Vamos para frente, tá? Próximo passo que você der dentro da sua empresa, comece a entender que aquele cara que usa um crachá diferente do seu, esse cara é teu amigo. Esse cara joga no seu time. Esse cara é o cara que vai fazer cruzamento para você fazer o gol, tá? Então, muda. Vamos ter harmonia no ambiente de trabalho. Eu sou Aguinaldo Oliveira, venho aqui trazer mais essa reflexão, mais essa provocação para você. E lembrei o nome do cara que vai buscar você lá no mato, lá vai buscar o escravo no mato, é Capitão do Mato. Mas deixa esse cara para lá, ele não tem que existir mais hoje no mercado de trabalho. Um grande beijo a todos. Se curtiu, se isso valeu para você em algum sentido, dá um curtir, compartilha e comenta. E eu sei que vai ter crítica também, porque eu meti o pau na CLT. Então, se você quiser me criticar, eu meti o pau no sindicato. Se você quiser me criticar, escreve a crítica aí abaixo, porque eu gosto de ler também. Só que tem uma coisa, eu vou responder, beleza? Um beijo para todos e até o próximo vídeo.